Sabe, os últimos rumores que estão circulando, parece que há uma diferença entre Marco Rubio e Pete Hegseth. Não sei até que ponto esses rumores refletem a realidade do que está acontecendo, mas dizem que há um desentendimento entre Rubio e Hegseth. Pete Hegseth quer enviar tropas para o Irã, e Marco Rubio disse que não, que isso vai se tornar uma guerra longa. Essas são, sabe, as coisas que estão acontecendo em Washington neste momento. Não sabemos realmente se algo assim está de fato ocorrendo, mas aqui está o que Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, disse em sua entrevista sobre a invasão. Você tem medo de uma invasão dos estados do seu país? Não, estamos esperando por eles. Você está esperando que o exército americano envie tropas terrestres? Certo, estamos confiantes de podemos enfrentá-los. E isso seria um grande desastre para eles. Então você está dizendo que o Irã está pronto e disposto a enfrentar as Forças Armadas dos Estados Unidos se tropas terrestres forem enviadas? Bem, estávamos prontos para esta guerra, ainda mais do que para a anterior. Você pode ver a qualidade dos nossos mísseis, o quanto foram aprimorados desde a última guerra, porque aprendemos muitas lições. Estamos preparados para qualquer outra eventualidade, até mesmo, você sabe, uma invasão terrestre. Nossos soldados estão prontos para qualquer cenário. Quando eu disse que estamos esperando por eles, não quis dizer que estamos esperando a continuação da guerra. Não. Significa que nos preparamos para enfrentar qualquer cenário, qualquer eventualidade, qualquer possibilidade, e sabemos que podemos lidar com isso. Seus aliados, Rússia e China, estão ajudando vocês? Bem, eles estão nos apoiando politicamente e de outras formas. Foi isso que ele disse. Vá em frente. O que eu gosto, Nima, é daquele entrevistador ignorante da NBC. Você duvida do império? Você duvidaria do que Trump diz sobre o exército absolutamente perfeito do império? Sim, quero dizer, se você quisesse colocar uma foto no dicionário para a palavra atônito, a foto dele seria essa. Captura o momento perfeitamente. Até que ponto essa ideia de enviar tropas para o Irã e as conversas sobre usar um grupo terrorista curdo para invadir a partir do Iraque ou do Kurdistão e tudo mais é apenas parte de uma máquina de propaganda? Porque parece haver algo na mente do governo Trump. Eles realmente parecem acreditar que podem fazer algo concretamente. Qual é a sua compreensão sobre isso? O Araghchi está certo, eu acho. Essencialmente, tanto no conceito amplo que ele sugeriu, de que o Irã está pronto, quanto na ideia específica que ele insinuou, de que eles podem lidar com isso. Vamos começar pelos curdos. Os curdos, na minha experiência, tendo lidado com eles de forma bastante extensa durante a Operação Provide Comfort, no fim da Primeira Guerra do Iraque, por assim dizer, são seus próprios piores inimigos. Estejam eles no norte do Iraque, no Irã, na Síria ou no sudeste da Turquia, são seus próprios piores inimigos. Neste caso, se eles resolvessem se juntar, não apenas enfrentariam os helicópteros que a Rússia enviou na última hora, expressamente para esse propósito, e encontrariam o inferno, mas também teriam Erdogan vindo por trás para finalmente acabar com eles. Então você quer envolver o Erdogan nesse conflito, mesmo ele não tendo demonstrado nenhum interesse até agora, faça isso. E, de alguma forma, tornar os curdos minimamente viáveis, do jeito que você usa arma e tudo mais, para operações no Irã. Então, a questão maior somos nós. Se você estiver certo sobre a divisão, então, finalmente, o Rubio estaria certo sobre alguma coisa. Desastre. Desastre absoluto. Ele não conseguiria encontrar embarcações anfíbias suficientes, Nima, para montar uma invasão dos fuzileiros. Essa seria praticamente a única forma de fazermos isso, dadas as circunstâncias. E se fossem enviados, não passariam de uns 50 mil,
e eu diria que seriam engolidos em muito pouco tempo. Perderíamos todas essas pessoas, seja para a prisão, para a morte ou uma combinação das duas. Mesmo mobilizando o país, ainda assim enfrentaríamos consequências domésticas realmente sérias. Eu não acho que poderíamos ter conscrição, isto é, um alistamento obrigatório, porque muitas pessoas iriam para o México e o Canadá. Tenho bastante certeza disso. Tendo estado em vários campi universitários pelo país na última década, conduzindo simpósios sobre forças totalmente voluntárias, da Ohio State a San Angelo State, no Texas, até William & Mary e a Catholic University aqui na Costa Leste, tivemos uma noção real de como os jovens se sentem. Mesmo aqueles em programas de ROTC em lugares como a Ohio State, onde uma mulher nos disse: "Estou aqui, lamento dizer que não estou realmente aqui pelo meu país. Estou aqui porque é de graça." E quando perguntamos se eles serviriam ou não, a resposta foi esmagadoramente negativa. Portanto, isso seria um enorme problema. E mesmo com a mobilização, não temos um aparato de mobilização que inclua um sistema de serviço seletivo confiável. Nós não temos capacidade para mobilizar. E você teria que ter, Nima, porque nós não conseguiríamos, mesmo com o exército aparecendo. Em qualquer momento, cerca de 10 a 20% do exército é não destacável por vários motivos, gravidez, outros problemas desse tipo. Então, talvez você conseguisse colocar tropas suficientes em solo no Irã para durar 1 ou 2 semanas. Isso se elas não fossem dizimadas durante o desembarque. Isto não é a tempestade no deserto, nem o escudo do deserto. Naquela época, levamos 6 meses para testar as unidades, enviá-las para o Centro Nacional de Treinamento e assim por diante. Se fossem unidades da reserva, dizíamos que não poderiam ir se reprovassem e que poderiam ir se passassem. A Geórgia tinha uma brigada que reprovou e os políticos da Geórgia ficaram muito irritados com Powell porque ele se recusou a enviá-la. Enraged da Brigada de Texas por desinfigurações no Centro Nacional de Treinamento. Então, esse tipo de processo simplesmente não está em andamento neste país da forma como poderia estar naquela época. Tempestade no deserto, escudo do deserto. Nós não temos mais as forças e não temos o aparato de mobilização. E aliás, as reservas são os componentes mais carentes de pessoal de todos os nossos serviços. Hospitais, enfermeiros, médicos, dentistas, o que você quiser. Nós não os temos. É uma piada dizer que vamos entrar em guerra nessas condições. É uma piada que resultaria em muitas baixas graves quase imediatamente. Então o Rubio está certo nesse ponto. Bem, deixe-me dizer, eu discordo. Acho que seria uma ótima ideia, desde que, e esse é o ponto crucial, Pete Hegseth esteja liderando a coluna, com Deus ao seu lado, não apenas com uma grande camiseta da Target. Não. Veja, eu concordo com tudo que o coronel Larry Wilkerson disse. Quero dizer, isso é absurdo, ridículo, mas é um sinal do nosso desespero, porque a questão do poder aéreo não está funcionando muito bem. Quando você dá um passo atrás e percebe que o Irã, em um período de 6 dias, destruiu $5 bilhões em sistemas de radar, cegando completamente os Estados Unidos e Israel. Eles tinham 2 tipos diferentes de radar, sabe? Um era o INTPY e o outro era o INFPS. E quero dizer, um deles custava entre 500 milhões e 1 bilhão, e os outros passavam de 1 bilhão. Cinco deles se foram, mortos. Então não estamos mais recebendo detecção de alerta antecipado. Eles têm cerca de 1 minuto de aviso. Ops, míssil a caminho. Eles fizeram isso. Os iranianos dizimaram bases dos Estados Unidos, pelo menos 8 delas na região, e também atacaram a infraestrutura e os escritórios da CIA. Então, apesar de todo o discurso otimista, sabe aquele mesmo cara que trabalhava para Zelensky lá em Kiev, que costumava aparecer e dar aqueles relatórios, tipo, sim, e os russos lançaram seus mísseis, nós derrubamos 95% deles. Esse cara agora está trabalhando lá no Golfo Pérsico, ele está ajudando o Pentágono, ele está ajudando o almirante Brad Cooper.
Sim, nós os dizimamos, 90%. Então, como diabos eles explodiram seu radar de bilhões de dólares? Porque dá para ver que foi um drone que fez isso. Em um dos casos, dá para ver o drone saindo, bum, bum. Onde estava o nosso tão elogiado sistema de defesa aérea? O que o Pentágono está fazendo agora é puro gaslighting. Quero dizer, já vimos isso antes. Vimos na Primeira Guerra do Golfo, vimos em 2003 e vimos no Iraque com a Operação Liberdade Iraquiana ou Liberdade Duradoura e o iraquiano, sabe, o FOIF-IAAO. Então a ilusão está forte agora em Washington. É sobre isso, sim. Future Épica foi uma ótima errada de nome e isso não vai ser épico. Não nos pretendíamos. Pim, mas verdade F poderia vir F da... Sim, isso seria mais apropriado. Mas há peças chamando isso de epping fúria. Isso também é verdade. Coronel, acho que um dos principais objetivos desta guerra, se ela demorar a acabar, será a munição. E um dos tipos mais importantes de munição é o que chamam de rei do campo de batalha, em uma guerra de atrito. E foi isso que Pete Hegseth disse. Escassez de munições, nossos estoques de armas defensivas e ofensivas nos permitem sustentar esta campanha o tempo que for necessário. Mais uma vez, nossa situação de munições só melhora à medida que nossa vantagem aumenta. Sabe, é quase como se isso fosse uma prática padrão. E isso inclui os relatórios de emprego recentemente divulgados que agora estão sendo completamente desacreditados. De pegar sua fraqueza, focar nela e mentir dizendo que não é uma fraqueza. É incrível a maneira como eles fazem isso. Acho que devem ter um grupo de pessoas que sai por aí encontrando todas as coisas que são seriamente deficientes, militarmente, economicamente ou o que for. Então, elaborando as palavras que vão lançar ao povo americano e, em última instância, ao mundo, mentiras para neutralizar essa deficiência ou a crítica que a expõe. Isso inclui o Epstein, é claro, de uma forma grandiosa. Mas o que ele está dizendo é pura bobagem. Na verdade, temos estado em campanha, por assim dizer, com equipes tentando responder. E quando digo nós, refiro-me a RTX, Lockheed Martin, Grumman e outras. Tentando descobrir o que poderia ser feito para aumentar a produção de vários itens críticos. Um dos quais é o míssil de defesa aérea Patriot. Descobrimos uma combinação de fatores, mas um dos principais problemas é que simplesmente não existem instalações para isso. A segunda coisa que encontramos, por exemplo, no Arkansas, foi uma relutância em avançar porque os pacotes de dados técnicos têm restrições muito rigorosas, destinadas a manter o material proprietário sob controle do contratante principal. Isso se tornou uma prática comum entre as 5 ou 6 maiores, RTX, Lockheed, Grumman e assim por diante. Então não é um cenário muito animador lá fora, mesmo que pudéssemos. E além desse problema, há a questão de talvez levar de 6 meses a 1 ano apenas para aumentar a produção, mesmo para o que costumavam chamar de RIP, produção inicial em baixa escala, que, como o nome sugere, é uma taxa bastante baixa. Para chegar a uma produção em alta escala, levaria de 18 meses a 2 anos. Estamos falando de munições sérias aqui, como Tomahawks e outras armas semelhantes. E também estamos falando, pelo que me dizem cada vez mais, e o Larry talvez saiba mais sobre isso do que eu. Tive uma pequena conversa com o Doug sobre isso, o Doug McGregor, que estamos consumindo munições guiadas de precisão tão rapidamente que agora estamos lançando bombas de ferro como fazíamos no Vietnã. É incrível que estejamos enviando essas frotas de aeronaves que custam bilhões de dólares, F-35s, F-15s de longo alcance e assim por diante. Aeronaves caríssimas e lançando bombas de ferro delas, se isso for verdade.
E eu não duvido nem por um minuto que seja verdade. Em outras palavras, estamos ficando sem MGPs, o que provavelmente tem sido a maior vantagem que tivemos, embora isso esteja diminuindo em relação a outros exércitos do mundo. Esse suprimento incrível de MGPs, muitas das quais são lançadas dos suportes de algum tipo de aeronave. Se isso for verdade, então estamos realmente em maus lençóis quando se trata dessa maravilha da guerra aérea que supostamente deveria garantir nossa vitória no conflito. Eu também entendi, e o Larry talvez saiba mais sobre isso do que eu, que os iranianos aprenderam com os sérvios, lá na época em que Bill Clinton os bombardeou por 78 dias seguidos. Eles têm uns recortes de papelão por aí, silhuetas e coisas do tipo. E nós temos pilotos voando essas aeronaves de bilhões de dólares, como os F-35, que, aliás, estão com apenas cerca de 42% de prontidão operacional no momento. Algo que todos os críticos do programa previram desde o início, relatando esses alvos como abates. Eles estão dizendo, como fizeram na Sérvia, acertei aquele, acertei aquele, acertei aquele, olha a telemetria do meu avião, olha as fotos. E o que eles estão realmente atingindo é papelão, que talvez tenha custado uns $50 para os iranianos montarem e posicionarem. Então há muita mentira acontecendo, Nima. Muita mentira. A lot of lying going on, Nima. A lot of lying. Yeah, Larry. Yeah, those shades of Vietnam. Larry, isso lembra o Vietnã, sabe? As contagens de corpos quando o Pentágono se envolveu em divulgar uma história de que estávamos matando muito mais vietnamitas do que realmente era verdade. Então, sabe, continuamos ouvindo que o B-2 foi usado e que lançaram bombas destruidoras de bunkers no Irã. Bem, talvez tenham mesmo. Mas o que me parece estranho é o seguinte. Lembra depois que o Trump fez a operação, sei lá, Fúria da Meia-Noite, ou seja, lá como se chamava, em junho passado? Em menos de 24 horas, tínhamos fotos de satélite, cortesia do governo, dizendo, olha, veja aqui tá o que fizemos, dá para ver os danos. Agora não estamos recebendo isso. Então sabe, porque se estamos sendo eficazes e causando o impacto no Irã que afirmamos, mostrem as fotos. Não estamos vendo isso. Show the photos. We're not seeing that. So, it is. Então eu realmente pesquisei sobre a produção de JDAM. Provavelmente não estamos ficando sem JDAMs. O que está em falta são os THAADs, os Sistemas de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal. Esses mísseis são produzidos a uma taxa de cerca de 79 por ano, custando em torno de 12 a 13 milhões de dólares cada. E pelo que parece, existem apenas 9 ou 10 unidades no mundo, porque eles conseguem produzir talvez uma, talvez duas em um bom ano. O Irã já destruiu 3 delas em uma única semana. Então, sabe, eles estão em desvantagem nesse ponto. Mesmo que tivessem mísseis para disparar, não têm os sistemas reais para lançá-los. Mais uma vez, continuamos confundindo nossa suposta superioridade tecnológica com uma garantia de vitória. E sabe, eu estava assistindo ontem com o coronel Larry Wilkerson. Estávamos com Danny Haiphong. Colonel Wilkerson yesterday. We were with Danny Haiphong, and we saw Pete Hegseth talk about, we got air superiority. E vimos Pete Hegseth falar sobre você sabe que temos superioridade aérea. Controlamos os céus. E eu pensei bem, poxa, nós controlamos os céus sobre o Iraque também. Isso não garantiu a vitória. Controlamos os céus sobre o Afeganistão por 20 anos, pelo amor de Deus. Como isso terminou? Então, sabe, só ter supremacia aérea não significa nada, a menos que você vá colocar tropas em solo. E como o coronel Larry Wilkerson descreveu com tanta precisão, nós não temos o efetivo, não temos a logística treinada. Ora, como você sequer os colocaria em posição para entrar no país? Porque isso já não é mais como 80 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, na véspera do dia D, quando podíamos reunir tropas em áreas sem que os alemães soubessem exatamente onde estávamos e o que estávamos fazendo. Porque antes vocês não tinham ISR sofisticado. Agora, na era do ISR sofisticado, não dá para esconder isso. É impossível. Então, a administração vai enfrentar dificuldades, provavelmente até o fim da próxima semana, porque estarão sem baterias de mísseis Patriot,
ou sem os próprios mísseis Patriot, os PAC-3. Parece que, na verdade, eles já estão começando a voltar aos antigos PAC-2 porque não tem mais PAC-3. Portanto, há escassez que vai surgir em certas áreas. E aí vem o que podemos chamar de desgaste operacional. Se esses aviões estão decolando e voando todos os dias, fazendo revezamentos de missão, reabastecimento aéreo, em algum momento vão acontecer acidentes e também falhas de equipamento. É inevitável. Yeah. And just to add to that, Nima, Sim. E só para acrescentar a isso, Nima, o que estou ouvindo, talvez não totalmente preciso, mas de fontes razoavelmente confiáveis, é que cada vez mais estamos incapazes de lançar munições a partir dos pilones das asas, exceto a uma certa distância. Então, se você vai lançá-las de longe para minimizar sua exposição ao que quer que os iranianos possam ter, e as perdas de F-15 sugerem que essa exposição não é mínima, você não vai acertar o alvo na maior parte das vezes. Mesmo que o JADAM, teoricamente, transforme a bomba de ferro em uma munição guiada de precisão. Descobrimos isso ao apoiar os sauditas na guerra do Iêmen, porque os pilotos sauditas, por mais corajosos que fossem, muitas vezes as liberavam um pouco cedo, digamos assim. E o que acontece então é que você acaba com uma bomba burra no fim de sua trajetória e acaba bombardeando hospitais, escolas infantis e ônibus com 48 crianças a bordo, coisas assim, e deixando o emblema da Raytheon no ônibus. Então isso é um problema. E além disso, também estou ouvindo que estamos, como Larry disse, ficando sem essas munições críticas. Isso vai permitir o que já está acontecendo apenas pela taxa de desgaste. Cada vez mais mísseis iranianos de todos os tipos. E eles nem usaram ainda, eu acho, os seus melhores contra Israel. Há uma razão para o velho Bibi estar voando mais do que um comissário de bordo de uma grande companhia aérea. Ele não quer ser morto. E essa é uma possibilidade muito real. Eles já atacaram alguns lugares onde achavam que ele estava e os destruíram completamente. Ele não estava lá porque está viajando pelo mundo todo. Acho que o Larry mencionou isso em outro podcast ontem, mas tenho ouvido cada vez mais, inclusive de amigos britânicos, que aquilo foi uma operação de bandeira falsa contra os britânicos em Chipre ou no sul da Grécia, seja onde for. E eles já sabem disso agora. Starmer não está fazendo nenhuma declaração pública sobre o assunto, nem nada. Mas foi isso mesmo. Então, há uma certa dissensão entre o pessoal militar britânico sobre como reagir a isso, ou se devem reagir de alguma forma. Você tem o Farage indo para Mar-a-Lago para dizer ao Trump, aparentemente, que ele apoia totalmente o acordo mauriciano com os Ilhéus de Chagos para permitir o uso norte-americano de Diego Garcia. E, ao mesmo tempo, o Starmer dizendo, bem, desde que seja defensivo, eu não apoio nenhuma ação ofensiva, mas se for defensiva. E agora estão usando aquele ataque em Chipre como justificativa para chamá-lo de defensivo e nos permitir usar Diego Garcia. O que agora precisamos é que Stein's vão estar saindo de tubos foi destruída no Bahrein. Instead das extensões. Steam vad new in user review e em anugiswarns das einsatzlichen. joining the insanity in some cases.